Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Kamal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, àquela série que eu tinha falado para vocês, falando sobre os 3 pilares da fotografia. Nós já fizemos um primeiro vídeo falando ali sobre a abertura do diafragma, por que é importante nós estarmos aprendendo como que a abertura do diafragma funciona, sendo um dos pilares da fotografia, o porquê que é importante nós estarmos dominando esse pilar, sabendo como que ele funciona de fato, quais são as fórmulas que ele possui, dependendo de cada tipo de câmera, e como que ele atua aí no caso do fenômeno fotográfico. E no vídeo atual, não vai ser diferente. Nós vamos estar falando agora a respeito da velocidade do obturador, que é um dispositivo que existe dentro do equipamento fotográfico que possibilita também a formação das imagens com o qual nós trabalhamos. Antes de entender sobre a velocidade do obturador, é necessário nós entendermos o que é, de fato, o obturador, galera. Existem, assim como no caso da abertura do diafragma, existem algumas analogias ou alegorias que nós podemos estar fazendo com o objetivo de estarmos entendendo, de fato, como que a velocidade do obturador realmente funciona. Mas antes de falar da questão velocidade, é importante nós entendermos o que é o obturador. No vídeo anterior eu tinha mencionado para vocês a respeito do diafragma. E mencionei ali no vídeo anterior que o diafragma é um dispositivo que existe dentro do equipamento fotográfico, cujo objetivo é se abrir para possibilitar a passagem de luz pro sensor no interior da câmera, possibilitando assim a formação das imagens que nós registramos com a nossa câmera, com o nosso equipamento fotográfico. Agora, o obturador, diferente do diafragma, não podemos confundir os dois, o obturador, diferente do diafragma, ele funciona como uma cortina que vai isolar essa quantidade de luz, formando assim a imagem, para que o sensor possa captar essa quantidade de luz, que vai ser isolada nele, formando assim a imagem que nós bem conhecemos. Então, como é que o obturador ele funciona? Fiz aí a analogia da cortina, mas de certa forma, lembrando que no vídeo anterior eu tinha mencionado também que a câmera ela é uma extensão do nosso olho, então de certa forma o obturador ele funcionaria mais ou menos como as nossas pálpebras, à medida que nós piscamos aí os nossos olhos. Então, o obturador ele praticamente cumpre essa mesma função, só que com o objetivo de isolar a luz dentro do interior da câmera para que a imagem assim seja captada e formada. Então ela funciona de fato como as nossas pálpebras, os nossos cílios aí quando nós estamos piscando, E a gente faz essas piscagens de maneira involuntária. Então, o nosso cérebro de certa forma ele controla isso, tal como controla todas as outras funções aí do nosso olho e também do nosso organismo, E na câmera não é diferente. A única diferença é que agora você, tendo conhecimento desse pilar da fotografia, você vai controlar esse obturador. É aí que entra a questão relacionada à velocidade. Como é que a velocidade do obturador ela funciona de fato, A velocidade do obturador, na grande maioria das vezes, quando você coloca a câmera aí em modo manual, você
seleciona essa velocidade e na grande maioria das vezes, assim como no caso do diafragma, ele vai ter ali uma formulazinha matemática, né? Ele vai ter ali uma nomenclatura que vai ajudar ou possibilitar a entender como que funciona. Normalmente, nós como seres humanos costumamos piscar as nossas pálpebras, né? Quer de maneira voluntária, quer de maneira involuntária, de uma maneira bem rápida. E na grande maioria das vezes, não chega nem a ser um segundo. Na verdade, é um prazo de milésimos de segundos, né? Um segundo seria demais para nós piscarmos as nossas pálpebras. Então, o que acontece? Nós, na verdade, piscamos menos de um segundo. Se tratando da velocidade do obturador, o segundo, no caso, ele é a referência. Só que na grande maioria das vezes, para optar por velocidades altas, se faz ali a contagem matemática do 1 segundo e vai se multiplicando isso. Por exemplo, 1 segundo por 200 avos, né? Ou por 2.000 avos, e assim por diante, né? O objetivo dessa contagem, ou dessa velocidade, é que em velocidades altas, você capta a luz que vai formar o objeto, vai formar a imagem, de uma maneira rápida. Agora também tem as velocidades lentas, né? E essas velocidades lentas, elas também têm a sua utilidade. Nós não podemos descartá-las. Até porque, vamos se dizer assim, ao longo de 8 anos de prática, eu percebi a seguinte coisa. Fazer fotografia em ambientes bem iluminados, de certa forma, com velocidades altas, é muito vantajoso, né? Só que em ambientes com pouca luz, é necessário você ter uma velocidade mais lenta do obturador e uma exposição maior também, né, do objeto, do seu alvo, para que você possa de fato aí captar a imagem. Então, se tratando da questão de velocidade do obturador, dominar a técnica de entender como que as velocidades lentas e as velocidades mais altas funcionam é primordial para que você possa também desenvolver a sua criatividade para formar assim as suas imagens. Dependendo de como for, vou até mencionar aqui um pouquinho da minha experiência quando estava aprendendo de certa forma sobre esse pilar. De certa forma eu ainda estou aprendendo. A fotografia ela é um processo contínuo de aprendizado, né? Então, quando eu estava, de certa forma, aprendendo, dando meus primeiros passos aqui para entender a velocidade do obturador, vocês vão se lembrar praticamente ali no vídeo de introdução aos 3 pilares da fotografia, né? Quando eu estava mencionando para vocês. E nesse vídeo, em específico, eu tinha mencionado para vocês que eu apanhei bastante. Apanhei mesmo, né? E o principal de eu ter apanhado foi pelo fato de que eu não tinha dominado essas técnicas, né, dos 3 pilares da fotografia, o que inclui, no caso, a velocidade do obturador. Mas aí eu fui percebendo que em ambientes bem iluminados, né, você usar uma velocidade alta, obviamente você vai conseguir aí fazer boas imagens. Mas o desafio, na grande maioria das vezes, está em você usar velocidades baixas para criar efeitos de movimento, efeitos pretendidos, vamos se dizer assim, ou mesmo você captar imagens em condições de pouca ou nenhuma iluminação. Mas à medida que você vai aprendendo como que a velocidade do obturador funciona e como que ela se alia aos outros 2 pilares da fotografia, você vai percebendo que a sua forma de fotografar ela vai mudando gradativamente. Você vai perceber também que a sua criatividade ela vai fluir de uma maneira mais espontânea, né? E você vai absorver, obviamente, outras ideias aí para você poder estar escalonando, né, dentro da sua fotografia, seja, por exemplo, a fotografia de pessoas, seja a fotografia de paisagens, seja a fotografia de pessoas em movimento, como é o caso, por exemplo, de esportes, esportes radicais, ou, por exemplo, carros, né, esporte automobilístico, né, ou qualquer outro tipo de coisa aí que envolva, de fato, movimentos mais rápidos. Então, existe aí algumas nomenclaturas que podem ser aliadas aí para que nós possamos entender como que a velocidade do obturador funciona e por que que ela é importante, tá bom? Então, assim, essa foi a experiência que eu passei, né? Eu apanhei bastante, né, para entender
um pouco como que isso funciona. Ainda não entendi completamente, né? Mas de certa forma já estou no caminho aí para compreender e criar mais alguns efeitos pretendidos. Outra coisa que é importante: câmeras semiprofissionais, como é o caso dessa que eu estou segurando, elas não têm uma velocidade de obturador própria, por exemplo, para você estar fotografando objetos mais desafiadores, né? Como, por exemplo, pássaros que estejam voando, né? Ou, por exemplo, ali um carro em movimento e assim por diante. Dependendo de como for, você não vai conseguir com câmeras semi-profissionais, né? Você vai conseguir com câmeras profissionais, né? Que é o caso das DSLRs, né? Ou as mirrorless, né? Como são conhecidas no mercado fotográfico. E por que você vai conseguir essas façanhas com essas outras câmeras, né? DSLR ou mirrorless? É porque elas têm uma velocidade muito maior. De certa forma, você percebe isso quando, por exemplo, você está tirando ali fotos dos amigos numa festa, né? E de repente tem lá o fotógrafo que os noivos, né, contrataram ou que outras pessoas contrataram ali. E aí você faz um comparativo, vamos dizer assim, do seu equipamento. De vez em quando é bom você estar fazendo isso, né? Fazer o comparativo do equipamento. E aí você percebe que as câmeras DSLR ou mirrorless, como são conhecidas, elas na grande maioria das vezes, quando se aperta ali para tirar múltiplas fotos, você percebe que o obturador faz um barulho bem característico. Às vezes o fotógrafo ele só segura um pouquinho e parece que é um disparo de metralhadora aquilo ali, né? Eu vi isso uma certa ocasião numa festa de casamento de um amigo meu, né? O fotógrafo estava operando uma Nikon e aí dava para escutar de longe o som do obturador fazendo, né? Né? E era muito engraçado, era muito legal mesmo. E essas câmeras, elas já têm a possibilidade de fotografar objetos mais desafiadores, né? Seja, por exemplo, pássaros voando, seja, por exemplo, automóveis em alta velocidade, ou dependendo de como for, né, fotografia esportiva, campo de futebol, né, os jogadores estão lá correndo, né, tá aquela adrenalina toda, ou de repente uma pista de corrida ali de 100 metros rasos, 200 metros rasos e assim por diante, né, que os corredores costumam ali fazer as suas maratonas, e aí sempre tem um fotógrafo, né, um paparazzi ou qualquer outro tipo de pessoa ali habilitada para estar fotografando esse tipo de evento com uma câmera que possibilite isso, né? Então é importante às vezes a gente fazer esse comparativo. E lembrando que câmeras semiprofissionais, elas têm a velocidade super, hiper, mega limitada. Só que a velocidade do obturador, ela não trabalha sozinha, tá bom? É importante nós entendermos isso. Ela não trabalha sozinha. Então, ela vai se aliar aos outros dois pilares da fotografia, né? Que é o que a gente já comentou, que é, no caso, a abertura do diafragma, e o que a gente vai comentar posteriormente, que é a sensibilidade ou a ISO, tá bom? Mas a velocidade do obturador ela é muito importante. Então, na grande maioria das vezes, você usa o segundo como referência, tá bom? Para que você possa, de fato, aí já começar a entender a velocidade do obturador, né? Aí, quando você coloca aí 1 barra... Vou até pegar uma câmera aqui como exemplo. Vamos ver se eu consigo alimentar ela aqui direitinho para poder, de certa forma, ensinar para vocês. Mas aí depois eu vou até deixar um gráfico para vocês poderem ver de fato como que ela funciona. Então aqui no seletor, eu estou operando aqui agora a minha PowerShot 160S, né? Aí, por exemplo, aqui já coloquei ela em modo manual. E aí no seletor dela eu tenho uma velocidade de 15 e tem o entre aspas aqui, que é uma velocidade super, hiper, mega lenta, né? Para a câmera. À medida que eu vou aumentando, ela vai vindo para 13, vai diminuindo, né, a cadência aí da demora de velocidade, depois ela vai para 10, depois ela vai para 8, depois ela vai para 6, depois ela vai para 5, 4, né, 3, aspa 2 e assim por diante, até que ela chega naquilo que é conhecido como a velocidade 1/4. E aí ela vai dobrando. 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13. Toda vez que ela vai subindo, ela vai
aumentando essa velocidade. Essa velocidade ela se torna cada vez mais rápida, quanto mais se sobe. 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, né? 1/100, 1/125, 1/160, tudo isso são praticamente menos de um segundo, vamos dizer assim, né? 1/200, 1/250, 1/320 e assim por diante. Eu vou deixar de certa forma um gráfico aí para vocês completo dessa velocidade do obturador. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é que quando você tem uma velocidade de 1/2000, é uma velocidade super, hiper, mega rápida. Ela permite que a câmera registre com a fórmula certa, ela permite que a câmera registre aí a imagem de uma maneira relativamente perfeita. Velocidades mais baixas, elas são mais recomendadas para situações de pouca ou nenhuma iluminação, tá bom? Mas lembre-se que essa velocidade do obturador, ela não vai trabalhar sozinha. É necessário, então, que os 3 pilares da fotografia estejam bem fixados aí na nossa mente, né, no nosso prospectivo conhecimento, para que possamos formar a imagem de acordo com todas essas especificações, tá bom? Então, de certa forma, esse foi o vídeo aí explicando um pouquinho sobre a velocidade do obturador. Então, como é que o obturador funciona? Praticamente como os nossos cílios, né? Como as nossas pálpebras, né? Ele pisca como se fossem nossas próprias pálpebras ali e como se fosse uma cortininha, né? Que tem que se abrir e se fechar com o objetivo de isolar a luz e formar a imagem. Essa velocidade do obturador, ela é manipulável de acordo com a necessidade e criatividade do fotógrafo. Em breve, já que a gente está se familiarizando com esses conhecimentos dos pilares da fotografia, eu vou estar lançando também algumas pequenas videoaulas práticas, né, com alguns objetos, por exemplo, que vão nos ajudar a entender como que esses pilares da fotografia funcionam em conjunto. E isso, de certa forma, vai dar aí para vocês também a possibilidade de estarem experimentando, né, o que eu vou estar trazendo aí nessas futuras videoaulas, com o objetivo de que vocês possam também continuar a evoluir no aprendizado de fotografia de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu comentário aí embaixo, de se inscrever aqui no canal, de ativar também o sininho das notificações, porque dá um trabalho tremendo poder fazer esse tipo de vídeo, mas para mim vai ser cada vez mais gratificante se vocês também deixarem aí o seu comentário, deixarem o seu feedback. Eu gostaria muito de saber o que vocês estão achando dos vídeos, como que eu posso melhorar também a didática aqui do canal, justamente com o objetivo de estar trazendo um conteúdo de mais qualidade aí para vocês, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.